Olha ela, já entrou na torcidinha, Brasil. Aí, querida, deixa eu dar uma. Aí, gata, não tô te ouvindo. Alô, Cá, deixou o microfone desligado. Tá me ouvindo agora, querido? Agora eu tô Aí super te sim! ouvindo. Aí sim! Ai, que gostoso! Gente, boa noite. Tô aqui fechando esse trio de entrevistas com chave de ouro, que esse querido maravilhoso presente na minha vida, Guterville, esse ativista incrível a gênero, nosso primeiríssimo a levantar essa bandeira aí nas artes. Prazer enorme estar com você aqui, meu amigo. Muito, muito, muito feliz. Ai, que delícia! Muito obrigada. Então, se apresenta para deixar aqui registrado antes da gente começar o nosso papo. Gente, primeiramente, muito obrigada, Gi, por tudo, pela parceria, pelo coletivo que sempre está com a gente. Você sempre, sempre, sempre comigo. Agradecer também pela participação aí nos meus projetos, principalmente no Genderless, que é a produtora amor nossa. E agradecer também o convite para fazer essa live, que eu acho que é importantíssimo, super, super. Eu vi a da Vulcânica, achei bafo, 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 maravilhosa. E é isso aí. Se os corpos trans não dão oportunidade, então que os aliados deem então pra É isso gente. aí, querido. Estamos aqui para isso, estamos aqui para isso. Para mim, assim, sensacional, né? Ter assim, a participação dessas pessoas, desses corpos transgressores, corpos trans, falando de produção no lugar que eu me identifico. Para mim, só faz sentido tudo. Então, feliz demais de estar fechando a chave de ouro com você. Porque para mim você também, assim como a Vulcânica, que também veio de outro lugar, né? Eu comecei minha rota de produção pesada mesmo em Brasília, né? E aí vim aqui fazer pontes em São Paulo, e você também saiu do Sul e veio para cá, É né? verdade. Então é muito Inclusive, legal para mim, assim, essa coisa de desbravar e chegar em São Paulo e conquistar, né? E você também passou muito tempo por trás ali da burocracia, né? Ficou um tempão ali na SP, trabalhando com várias coisas, o que dá um puta background para a gente conseguir entender como é que funciona, né? Como é que gira essa seara aí das políticas públicas de cultura aqui no nosso município. Então, é muito prazeroso para mim estar fechando com você. Tem uma esfera bem grande do que o poder público no município de São Paulo, entende como é que funciona a produção local, faz produção de tudo quanto é que é gente, Guterville, além de tudo, é empreendedor, né? Então, além de produtor, é empreendedor, assim, né? Produtor e se, foda, é o se se vira vira nos nos 30, né? 30. Eu amo. Então, eu queria que você fizesse, assim, contasse pra gente de você Ah, e fazendo essa sim, trajetória verdade. mesmo do começo, sabe? Faz uma trajetória, assim, pra gente entender como é que você chegou, né, nesse espaço, nesse corpo aí, ativista que você habita hoje. Então, gata, eu comecei a fazer teatro em 1997, né? Então eu tenho aí uma trajetória bem grande. Comecei como produtor, na verdade mesmo, né? Na época eu nem sabia o que era fazer teatro, não sabia o que era produzir. Entrei numa companhia de teatro para produzir um espetáculo, acabei produzindo dois, atuando em um, e aí já fui amando, gostando. Aí me convidaram depois de 4 anos, me convidaram para vir para São Paulo, ficar um mês, e eu estou aqui há 15 anos em São Paulo. Teatro eu amo e eu odeio ao mesmo tempo, porque faz parte da minha vida, mas ultimamente, os últimos anos, os últimos tempos está bem difícil, bem complicado. Hoje eu estava pensando e repensando, né? Depois que eu comecei a me identificar como um corpo trans não binário, as coisas começaram a se fechar.
É muito louco, é muito doida essa questão. Principalmente poder público, do poder não público, no arte, no fazer mesmo. Tá muito estranho, tá muito esquisito. E aí, né, também aí fui pro lado do empreendedorismo. Abri uma marca chamada Translúdica, junto com a minha sócia, mas infelizmente a pandemia também brecou todo mundo. Tentamos voltar, mas infelizmente não deu certo. E aí eu retomei minha produtora, a produtora 2x1, que começou em 2016, e estamos voltando com Genderless. Yes, em outra perspectiva agora. E aí eu queria falar disso que você falou para mim, é muito importante. A invisibilidade de corpos trans, né? Que é colocar num lugar como se sua trajetória simplesmente tivesse sido apagada. O legado que veio antes da sua transição simplesmente não foi mais levado em consideração. E esse espaço de injustiça, ele carrega uma dor que não tem solução, porque depende dos outros, né? É o poder que, infelizmente, a gente acabou outorgando aos outros, né? Dos outros dizer o que somos, aceitar o que somos, respeitar o que somos durante a trajetória toda do que fomos, né? Sem julgamento. Então, esse é um espaço muito, muito difícil, né? Muito difícil. Então, por isso que eu sou, assim, aliada até o final e gosto mesmo de trazer esse espaço, assim, para falar e levar essa arte para frente, porque é difícil, viu, galera? Puta que pariu. Ó, pode falar a palavra. É difícil. É difícil, cara, essa produção desse jeito, porque viabilizar meio de produção para você captar algo que a existência do teu corpo é política, e quando o texto, né? A gente teve essa experiência agora, eu e Guter, a gente escreveu um projeto, e o projeto tá lindo, escrito, mas aí não passou, e aí quando a gente foi rever, a gente entendeu que tinha ali uma pegada forte política, e a gente sabe que não pode também ter essa. Então, assim, é muito difícil quando o teu corpo é político, precisa ir pro palco para falar dele, e que um corpo por si só, por sua existência, já é, né, uma transgressão ali, e como a gente fica preso de não poder falar certas narrativas, né? Exatamente. Então isso é horroroso, horroroso, porque nos obriga a ir para um lugar de uma produção independente, com captação 100% independente, porque chegar perto do poder público é inviável. Se você não muda a sua narrativa, né? Se você não muda a forma que se apresenta, se você não cede às suas ideias, você não consegue alcançar um patamar de produção. E não deveria ser dessa forma, né? A gente deveria ter a liberdade de criar e de se expressar, certo? Até porque não existe ofensa, não é partidário, não é só a existência. Exatamente, só a existência. E outra, eu acho que não é nem horroroso, é pavoroso, é pavor, entendeu? O pavor, ele é muito mais amedrontado, ele é mais amedrontador, assim, então faz com que você breque o seu corpo e faz com que você acabe olhando para o lado e vendo que existem mais corpos que estão nessa dor. Uhum. Então a gente precisa se conectar, mas eu não vejo muita conexão assim, sabe? E fazer teatro sozinho, cara, é foda pra caralho. Junto já é complicado, sozinho é foda, é mais foda ainda, entendeu? E parece que o poder público, parece que as pessoas que têm o poder na mão, elas parecem que estão fazendo uma obrigação para você, assim, sabe, você não está fazendo mais do que a obrigação para mim. Na verdade, é a gente que está fazendo para eles, não eles. É o problema da burocracia, né? Burocracia e patrimonialismo, né? Que a gente está pagando, sai do nosso salário, né, sai dos nossos impostos, os salários dessas pessoas, e eles acham que eles estão fazendo um favor para a gente, à medida que nós é que estamos trabalhando para sustentá-los, para pagar os salários, né, funcionários públicos. Sim, então sim. A gente está refém de uma burocracia, de um patrimonialismo que é ridículo. Né? Então, assim, não deveria caber. E aí, ser produtor nesse espaço, e você que tem essa pegada da produção independente, do vamos fazer, do vamos acontecer, do vamos colocar, do me chama aí que eu resolvo. Gente, Guter Viu resolve qualquer parada.
Você pensa numa parada, assim, ele resolve. Eu amo o produtor que resolve. Cara, ele resolve, sacou? Chama lá ele, que ele vai lá, ó, vem cá. Chama o problema de meu e que eu resolvo, né? É impressionante. Então, assim... Eu adoro. Porra, eu adoro, então, ao quadrado, ter gente assim do meu lado. Que eu sou dessas. Não posso ver um problema que eu chamo de meu e quero resolver. Então, adoro. Uma coisinha complicada na produção, adoro. Então, e a gente acaba, por ter essa potência de saber que é resolutivo, a gente acaba ficando escravo de falar, não, eu vou fazer de qualquer jeito, e aí sai tratorzão fazendo e acontecendo, né? Então, a produção, eu e você, a gente tem isso, me identifico, né? Tantinho ariano ali, de eu vou sair fazendo essa bagaça, sai da minha frente que eu tô fazendo, que eu vou atropelar aqui todo mundo, e sai feito um trator. Então, eu me identifico muito nesse lugar, né? Gosto muito de trabalhar contigo por conta disso, inclusive. Porque é uma produção independente do eu vou fazer acontecer, né? Isso, assim. Então, custe o que custar. Outra coisa interessante que você falou, que eu acho interessante de se falar, é como as coisas não se unem. Quando a gente está falando de diversidade, a gente está, infelizmente, eu sinto que a gente tem muitas caixinhas e eu também sinto essa dificuldade de trocar, mesmo que seja nos lugares das produções, com as coisas que estão acontecendo nesse meio, assim. Me parece que cada um está muito isolado no seu cantinho fazendo a sua coisa. Então, não sei, fica difícil assim, de pensar uma frente, de pensar um coletivo mesmo, né, que se fortaleça nesse espaço, inclusive para cobrar melhores medidas de questões públicas, né? Que, na verdade, sempre tiraram da gente, que quando dão, a gente fala, peraí, tá dando por quê? O que vai? O que tá rolando? O que é que no final você vai cobrar de mim? Então eu entendo, às vezes, essa questão do individual, assim, porque foi tirado tanto, e todas as vezes que deram, foi por algum motivo. Não tem nada, sabe, não tem nada a ver com a gente está dando porque a gente gosta, bacana, legal, o trabalho é foda, bagarado. Não é não. As pessoas, elas dão porque elas querem alguma coisa em troca, sempre assim. Eu sempre acredito nisso e eu sempre vejo assim, as pessoas, principalmente os corpos trans, a gente tá nessa pegada de ser o individual, entendeu? Porque a gente já não tem. Aí, quando a gente tem, a gente quer para nós mesmos, a gente quer fazer nós mesmos, entendeu? Eu até acredito na relação enfim, de se favoritar. Mas eu acho que a vida tem que ser uma coisa meio de mão dupla. Eu acho que sabe, precisa aí ter um equilíbrio. Porque, assim, time isolado, jogando sozinho, não ganha, sabe? Assim, jogador fazendo o próprio esquema tático não ganha, o time não vai pra frente, assim, sacou? Então, eu sinto que isso aí, com o tempo, precisa ser revisto, óbvio. Precisam acontecer mais e mais políticas, mais investimento, mais coisas, sem sombra de dúvida. Mas na hora de dividir ali, como você está falando, das coisas que entram, inclusive se entrar em mercado privado, tem que rolar ali tem que ter uma comuna um pouquinho melhor aí, né? Uma comunhão melhor, dar uma... Porque senão não vai pra frente. E a gente que é produtor sabe que não vai, né? A gente que é produtor sabe que não vai. Porque se você não tem se você não dialoga, você não constrói um mercado, você não toca a produção pra frente, você não organiza outros movimentos, você não fecha outros movimentos. Então isso pra produção é muito ruim. É muito ruim que não se dialogue. Né? E não endemonizar a produção também, né? Não colocar a pessoa que vai produzir naquele lugar do tipo, nossa, tá levando a minha grana. Fala, não, parceiro, tô ajudando você a construir um sonho aqui, na verdade, né? Porque vamos aqui, a gente abre o orçamento e a gente vê o que é o quê, porque eu também aqui não tô pra enganar ninguém, né? Não, e eu não falo nem até só sobre dinheiro. Eu nem pensei na questão da grana. Não, toda divisão. Eu pensei mais na questão, eu pensei mais na questão de usar o seu corpo como narrativa e depois falar assim, fui eu que fiz, eu que tive a ideia, eu que não sei o que. Vai pra puta que pariu. E outra coisa, essa coisa de autoria, então, essa coisa de autoria, aproveitando e puxando um ganchinho pro circo, ela é muito curiosa. Porque, assim,
A autoria dentro do circo é um negócio muito difícil de discutir. Você fala assim, fui eu que fiz. Aí você pega, tem um vídeo lá no cara no 1920 fazendo igual. Você fala, pera, você que fez. Entendi, você voltou lá no tempo e ensinou pro cara em 1920, sabe assim? Você fala, mano, da onde que veio, né? Pra mim tá no ar, né? Assim, tá na onda, tá no ar. Esse negócio de autoria, a não sei que você vai, sente lá, escreva uma dramaturgia, que seja um negócio, e ainda assim, dependendo da narrativa que se apresenta dentro da dramaturgia, você se inspirou, veio de uma escola, de uma época, de uma técnica, assim, nós somos esse emaranhado de coletivos e referências, né? Querer sair dessa frente e falar, nossa, fui eu que criei aqui, ó, inventei a roda em pleno século XXI. Não dá, né? Também acho que... E na boa, superlativos, gente, pra você que tá vendo a gente, e que é da produção, você tem que evitar os superlativos no que você faz, sabe? A companhia mais incrivelmente inenarrável, épica de todos os tempos, com inédito e não existe, entendeu? Tipo... Já dizia a Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Entendeu? E aí você pode fazer não sei se você fazer reprises, né? Tem até a palavra, não sei o que é reprise, é gag. Você tem as coisas, você tem as palavras para dizer que você está repetindo, você pode fazer de uma forma melhor, mais bonita, mais ajeitada. Mas assim, né, a melhor e mais inigualável de todas as equipes que a gente fez e criou, isso aqui eu acho tão cafona, capenga, sabe? Acho que demonstra o quanto você está sendo capenga com o seu próprio trabalho. Entendeu? Exatamente. Porque quando você tem uma pesquisa, gente, fica aí a dica para quem é artista, quando você tem a sua pesquisa corporal, textual, gestual, você sobe no palco, qualquer peça que você faz, que você escreva, que você dirija, tá lá a sua marca. Você não precisa falar. Não precisa falar. Não precisa falar. É que nem direção. Tem gente que tem a mesma pegada de direção. Você olha para você e fala, isso é direção de fulano? Isso aqui é direção de... Acabou. Entendeu? Então isso é excelência de trabalho. Não é você ficar dizendo que inventou a roda. Então, anote dicas preciosas aí para não ser um idiota na produção e na arte. Por favor, tome notas. Eu tava lembrando hoje, eu falei assim, nossa, vou falar sobre produção com a Gi. Eu lembro que quando eu comecei, porque eu tô produzindo uma festinha para amanhã, né? Aí, convite daqui, convite dali, que não sei o quê. Eu lembro que na época que eu comecei a fazer produção, eu tinha que levar os envelopes com os convites para os jornalistas lá na puta que pariu, lá na redação onde eles trabalhavam. Falei, olha que modernidade, olha quanta coisa eu já passei. Nossa, total. Aproveitando que você falou isso, eu lembro assim, esses tempos atrás eu estava pensando, né, justamente indo gravar as minhas pílulas, que vão sair em breve agora, pensando assim, cara, quando eu também comecei a produzir, não tinha celular com câmera digital, era SMS ainda, não tinha. Tinha que procurar as coisas numa lista amarela, não tinha Google Maps. Procurava fornecedor de tudo em lista amarela. Eu até hoje tenho a minha cadernetinha de cartõezinhos. Então tinha caderneta de cartão, lista amarela. Você ligava para as pessoas para poder marcar e falar do seu trabalho, reunião. Você fazia agendinha e saía ligando ali para as pessoas para falar do seu trabalho, para não sei o quê. Aí você tinha que fazer um cartão, um flyer, distribuir, marcar. Vai fazer qualquer coisa no horário público, 3 vias de papel, protocolo em todos os lugares. Não tinha nada eletrônico, nenhum processo eletrônico. Era tudo no papel, e se você se perdeu o seu protocolo, isso é problema seu, querido. Então, assim, cara, era produzir de uma outra forma, né? Então, acho que para quem da produção era ver o fotolito rodando. Eu desculpo. Porque às vezes errava a cor do fotolito, você falava, puta, fudeu, vou ter que pagar tudo isso daqui, caralho. Tava lembrando dessas coisas hoje, você acredita? Pois é, né? E outra, tem um acesso à informação e ao conteúdo, como a Vulcânica disse ali, né? Na nosso bate-papo, a mãe Google, mãe YouTube, você vai lá e aprende. Hoje, se você quiser saber qualquer coisa sobre produção de qualquer área, você vai lá e aprende. Foi na história, filha. Pensando, foi da minha cabeça,
né? O Instituto eu tirei do meu cu Produções, da minha cabeça, e falei, como é que eu faço? Vamos aí, vou tentar fazer. Já tinha ali um conhecimento administrativo e caí pra dentro, lista amarela, faz não sei o quê. Vou vender. Eu não queria estar com a galera do mainstream, eu queria vender meu espetáculo para qualquer outra coisa, que não fosse a galera que estivesse fazendo o que estava fazendo lá dos festivais e não sei o quê. Foi lá eu vender, fazer parceria com casa de festa, com festa particular. Tava fazendo parceria até com clínica ortodontista, cara. Então, assim, era, vamos aí, eu quero ir para outros lugares. Então, sempre tive esse espaço, sempre tive esse tino para produção. E aí veio toda a tecnologia, né? Assim, já tinha ali uma coisa de fazer planilha no Excel, e aí vem editais, e aí começa a entrar, e você tem que acompanhar, e aprende a mexer no Photoshop, aprende a fazer não sei o quê, e aí Google Maps. E aí a gente está aqui batalhando para falar de produção, fazer a galera chegar no espaço legal de produção, com um monte de ferramenta para essas pessoas acontecerem, né? Então, exatamente. E a gente estava lá rodando ali a roda da fortuna para tentar ser quem somos. Agora conta para mim, nessa trajetória toda sua aí, o que você achou assim mais chato de produzir assim na tua vida? Você falou, puta, que saco que eu tenho que fazer isso, mas tenho que fazer. Eu produzi que eu achei mais chato. Ai, sério que eu vou ter que falar? Não fica nomes, não. Fala assim, a passando. Foi a abertura de um festival que eu fiz com um diretor chamado... Ele começa com Gerald e termina com Thomas. Eu amo. Não vamos citar Thomas, vamos falar do Gerald Thomas mesmo. Foi difícil trabalhar com ele, amiga? Foi, mas aí a gente virou grandes amigos, assim. Ele queria muita coisa que não tinha nada a ver com esse espaço, era uma tenda. Sei como é. Então, começou assim. Primeiro que ele queria uma silver... Não, ele queria fita rosco. Sei. Numa tenda. Eu falei, gato, só tem silver tape. No caso tá caro, né? No caso é muito caro, você me permite. É muito caro, Ai, mas tá muito som aqui. Eu falei, ixi, você não viu meio de hora que bateu o som em cima? Essa tenda aqui vai ficar queimando. E foi assim a produção toda. Ele pedia, eu falava não, e eu nunca falo não, cara. Eu acho que eu sei. A última palavra que a gente não tem que falar, a última palavra que a gente tem que falar é o não. Ou eu vou ver, eu vou tentar, eu vou ver e tal, não sei o quê. Tenta. Se não tenta, você vai lá e fala, desculpa, não dá. E foi a primeira vez que eu comecei a falar não numa produção e eu achei muito ruim, muito pesado. Chato, nossa, pesadão, assim. Você falando não deve ser uma coisa de louco mesmo, porque eu já trabalhei com você e assim, não tem problema que você não resolva, querido. Não, pra mim é difícil falar não. Então, essa foi a questão maior, assim, porque era uma pegação no meu pé, porque era Gerald daqui, Gerald de lá, Gerald daqui. Eu falava, gente, não tem. E eu saí, como sempre, né, de maldoso. Eu era o produtor. Engasgado. Mas eu vou te falar, tem um lado aí, amiga, que eu assim... Eu confesso pra você que eu prefiro ser vista como uma bruxa do que como uma boazinha muitas vezes. Entendeu? Porque com a bruxa a galera tem medo de mexer. Com a boazinha eles gostam de passar por cima. E aí, assim, passar por cima de mim, brigar comigo não é uma boa ideia. Então, assim, eu não recomendo, no caso. Então, eu prefiro mesmo, sabe, ter esse espaço. E eu tenho também, as pessoas têm essa coisa, né, a produtora é brava, a produtora não sei o que, ela falou, tô garantindo a excelência do meu trabalho. Se não garante o seu, fica aí na sua, que eu tô fazendo o meu, então respeita. Exatamente. Aí. Manda quem pode obedece quem tem juízo, tô fazendo a roda girar aqui, tá? Então... Porque produção é o que mais trabalha, é o que mais se pode e é o que é menos valorizado. Vai todo mundo lá no palco falar, parabéns para não sei quem. Primeiro, parabéns para ator. Segundo, para o diretor. Terceiro, para não sei. Eles aplaudem até o tiozinho da pipoca, que não estou desmerecendo. Mas assim, o produtor nunca fala assim, produção de fulano. Não. É sempre, tá bom, não fez mais do que a sua obrigação. Pois é. E é interessante que hoje a gente também tem um espaço aberto para falar sobre isso, para tirar o produtor do lugar do mercenário,
para trazer o produtor para um lugar de parceria e para trazer o produtor para um lugar de uma via de mão dupla. Assim como nós precisamos dos artistas, os artistas precisam de nós também. Assim como a arte precisa do produtor, o produtor precisa da arte. Então, acho que a gente está, nesse momento, abrindo possibilidades de construir um diálogo um pouco melhor nessa esfera. E entender, sobretudo, qual é o papel de cada tipo de produtor. Porque tem produtor que é muito bom em base, tem produtor que é bom atuando, tem produtor que faz absolutamente tudo. Né? Eu me identifico com você nesse lugar, porque é isso, a gente faz o quê? A gente escreve, eu já atuei, você continua atuando, a gente monta o cenário, a gente desmonta o cenário, a gente faz o corre no dia, a gente faz a pós-produção, a gente faz a arte, a gente faz a divulgação, a gente faz absolutamente tudo, tudo, sacou? Então assim, você tem, e aí esse produtor que faz tudo, ele sabe todo o corre. Entendeu? Então ele sabe fazer a planilha, ele sabe escrever o projeto, ele sabe, então entende, tem a compreensão absoluta e intensa do que é o trabalho artístico, né? Então, em nenhum momento nosso trabalho está desvalorizando ou está sugando o trabalho do outro, né? Pelo contrário, está somando, justamente porque a gente sabe como é que é o processo inteiro, né? Então, acho que não tem por que a gente seguir nessa esfera de colocar o produtor como essa pessoa, nossa, ai meu Deus, tá roubando meu dinheiro, nossa, ai meu Deus, vai ganhar não sei o quê. Fala, caraca, cara, uma puta de uma construção, enquanto você sai a horas, a pessoa tá lá horas da vida estudando, lendo, tentando vender, criando texto, ligando, falando. Então, assim, né, eu acho que tem que haver aí melhores pontos nesses diálogos para essas coisas. E agora me conta, a coisa que você mais gostou. Eu mais incrível. gostei. Incrível de produzir. Assim, tipo, de toda a minha carreira, o que eu mais gostei, cara, foi duas coisas que eu gostei, assim, de fazer. Tem um personagem, assim, como artista, tem um personagem que eu amei fazer, que era do Clô, que era uma travesti. Nessa época não tinha essa questão de representatividade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porfa. Eu amava fazer os 120 dias de Sodoma, mas eu também sim. amei. Eu vi. Você viu? Mas eu acho que você não viu comigo, não. Não sei, eu vi há uns anos na Roosevelt. Não fazia, não. Eu já tinha saído, já tava velho. O que eu mais gostei... Não é querer puxar o saco, não, mas o que eu mais gostei de fazer foi a minha primeira produção com circo, Gi. Eu nunca tinha feito produção com um pessoal de circo. Eu passei. Meu, é maravilhoso, cara. Você gostou? Todo mundo gostou, tanto você também. Eu amei conhecer todos ali, meu. Eu me senti muito legal. Muito em casa. Eu conheci que delícia saber disso. Foi muito bacana. Para mim foi a coisa mais gostosa. Foi um trabalho leve, não foi um trabalho pesado. E também é como a gente também leva as coisas, né? Porque se eu chegasse lá turrão pra caralho, ia ser um trabalho turrão pra cacete. Mas era uma galera muito de boa, assim. Felipe mora no meu coração. Olha só, e foi muito legal, assim, porque quando eu fui fazer a escolha das equipes para colocar no festival, e esse desafio, né, de estar sendo ali a direção de produção geral ali, né, de Abel Toledo, de um festival que é gigantesco, com muitas áreas, e a gente teve muito problema numa última edição no Almoxarifada. Só que eu não estava, né, nessa posição diretiva, né, de decidir, de formar as equipes. Então, quando eu fui formar a equipe, mas eu não tive dúvida, eu falei, cara, eu preciso trazer o Guterville para esse lugar, porque ele vai arrasar muito, assim, que tipo, vai me resolver o meu problema, assim, de real. Sabe, é isso, a pessoa que resolve problemas vai resolver um problema. Pra mim era meio óbvio. E assim, foi só elogios. E a gente entregou tudo muito bem, né? Foi descontraído, foi leve, foi gostoso. Acho que todas as equipes se divertiram. Né? A gente foi, nossa, pra mim também foi fechar com chave de ouro esse ciclo dentro do circo. E com toda a equipe que foi, majoritariamente mulheres trabalhando em toda a estrutura da produção. Então, assim, mulheres na técnica, né? Uma coisa bem inédita, sobretudo dentro do circo, só mulheres na luz, só mulheres no som, né? Também diversidade de corpos em todos os espaços, na programação, majoritariamente mulheres pretas. Então, assim, para mim foi uma realização, né? Fechar esse ciclo com chave de ouro,
dentro né, da minha proposta de estar dentro do circo, que foi assim, sensacional, sensacional. Todas as mulheres. Né? Eu me diverti pra caralho. Muito, muito, muito. Ó, falando aí, ó, Olha, Felipe, beijo, Felipe. A gente ama você, viu? Só pra deixar registrado aqui. Melissa também. Maravilhosa deusa. Ai, eu fiz o Felipe. A gente ficava com aquele radinho, né? Aí teve uma hora que eu fui ao banheiro e falei, Felipe, vem aqui limpar minha bunda. Ai, gente. Foi Você fala o quê? cara. Produção boa tem que se divertir. Tem outra produção também que eu queria comentar, pegando esse gancho de produções legais. Eu fiz o primeiro encontro internacional de pífanos em Brasília, com um coletivo de mulheres pifeiras que tinha lá, que a gente fez totalmente de forma independente, veio uma galera da França, são 23 artistas pifeiros da França, foi super legal. Em segundo, a gente conseguiu captar dinheiro para fazer, foi o segundo encontro de pífanos em Brasília. E aí a gente fez ali na região central de Brasília, e aí foi muito delícia decidir em produção que a gente ia ter uns vouchers para trocar na praça de alimentação, e que a galera podia trocar por comida, por bebida, e podia tomar cerveja. E Brasília é um calor enorme, assim. Então, também a sensação que eu tive de fazer uma produção, só mulheres na produção, assim, completamente redonda, só com os mestres da cultura popular, todo mundo tomando a sua cervejinha, enquanto produzia naquele sol, tomava meu sorvete predileto ali embaixo de uma árvore, que a sombra é fresca, embaixo da árvore, na sombra é fresca, e todo mundo ali, ó, passando som, tomando uma cervejinha, pegando ali na torre mesmo, que foi na torre de TV, né, o palco principal. Então, assim, também foi de um espaço tão tranquilo, tá numa gira com mulheres e tinham poucos técnicos homens e com tantos mestres assim, sabe, da cultura popular, pessoas tão representativas. Foi onde eu conheci o Sebastião Biano, que tem um peso enorme na minha vida, e poder estar tomando uma cervejinha, resolvendo coisa de produção numa nice, num climinha gostoso, num solzinho delícia, num céu maravilhoso. Tem seu valor quando a produção é descontraída, né? Então, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Trabalhar na paz não tem outra coisa melhor do que você trabalhar não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Para toda a equipe, dos artistas à ponta da outra produção. Cara, é tudo que eu tento sempre trazer, assim, sabe? Tipo, vamos trabalhar na paz, todo mundo trabalha justo, nas horas corretas, sem peso pra todo mundo, sabe? E aí, se tiver só, toma uma cervejinha, relaxa, tá o dia inteiro aí trabalhando, não precisa, sabe? Ter uma pompa, um peso. Né? Nossa, então pra mim também esse encontro de pífanos foi de um espaço, assim, pra mim que foi muito legal também. Foi uma das produções que eu levantei. O FIC é uma delas, o Encontro de Pífanos foi outra muito legal também, muito, muito legal. Fazer coisas socioculturais também. Gostei muito da gente fazer o Genderless do jeito que a gente fez na SP. Eu gosto muito. Tipo, vamos botar pra cima, a gente monta, desmonta, a gente chama a galera. E teve a cachaça, que é incrível, aquela bebida, que a festa de amanhã é dela também, né? É isso que eu entendi? Isso, da cachaça. É. Gente, aonde que é? Deixa o recado aí para as pessoas aparecerem. Vai ser no Maricas Bar, na Augusta. Ixi, agora eu não lembro o nome, mas é só ir lá no meu Instagram lá que tá lá. A partir das 10 da manhã. E só vai ter corpos não binários lá na festa. 10 da manhã? 10 da noite. Ufa! Desculpa. Eu vou... Gente, 24 horas de festa alucinante? Que é isso? Não, mentira, desculpa, 22 horas. Vai ter a performance de corpos não binários, também vai ter uma DJ, vão ser só a NBS. Arrasou! Gente, quem puder ir, coloque aí. Eu vou ir votar. Então, vou estar em viagem para votar. Você vai votar? Você vota em Brasília? Sim, voto em Brasília. Estarei em votação. Bora votar direito, galera. Então, voltando aqui ao nosso papo de produção. Ai, gente. Ô, Guta, o que você achou, assim, de aprender mais difícil? Tipo, teve alguma coisa que você não se identificou? Tipo, burocracia, planilha, escrita, acompanhar, não sei o quê. O que você mais achou chato de aprender? Conviver com as pessoas. Mentira. Detesto, gente. Ai. Detesto. O mais difícil, gata, puta que pariu, o mais difícil é prestação de contas. Puta, é difícil mesmo. Puta
É difícil, é chato pra cacete, né? Não, Não, só não. Só não. Comigo não. Nem me chame pra isso, que não. Família, essas coisas. Pode nada, pagar que eu não quero. Não curte. nada. O meu é reto, nada de quadradinho, entendeu? O meu é uma coisa Entendi. reta, Entendi. nada de quadradinho. Não se identifica. Não, É. nada. Não, é. Eu gosto. Eu sou a pessoa que gosta, assim. Eu assumo, eu gosto da burocracia, eu gosto da planilha, eu gosto da prestação de contas. Eu tenho os meus pequenos prazeres nisso. O que eu não gosto é da sistematização da encheção de saco. Né? Quando a regra muda no meio do caminho. O ano passado era dessa forma que fazia, esse ano é dessa forma, o ano que vem vai ser de outra forma. Você tem que ficar atualizando a forma de fazer, me dá paura, assim, eu fico bem raivosa. Mas no tocante eu gosto. A sua internet? Não, é que ele entrou em outra coisa que o celular. Ele resolveu ter vida própria por um momento. E aí o que eu não gosto é isso, a não continuidade de governo para governo, da forma de prestação de contas, mas o que me agrada nesse espaço é eu poder deixar registrado com o poder público o meu relatório. De dizer, foi assim, foi assado, achei que isso foi legal, achei que isso não foi legal, acho que isso poderia melhorar. Eu sempre busco, e fica aqui a dica para os produtores que gostam de redigir as prestações de contas e fazer relatório. O relatório ele precisa relatar. Ele precisa relatar a dificuldade do artista. É importante que a gente comunique isso para a secretaria, dentro dos relatórios, sabe? Olha, eu previ tantas apresentações nos aparelhos públicos e foi difícil, sabe, marcar, achar o gestor. Por quê? Porque mudou a gestão, foi o gestor anterior que assinou, o gestor atual não quis. Não sei o quê. Então, todas as coisas que são importantes de se falar das dificuldades, sobretudo com a comunicação com o poder público, inclusive com a própria prestação de contas. Olha, meu projeto atrasou porque eu mandei em tempo o relatório da primeira parcela, mas a secretaria demorou 3 meses para me pagar. Né? E eu tive que trabalhar sem receber cachê. Então, assim, isso vai no meu relatório. Isso tem que ficar registrado no erário público. Entendeu? Porque do mesmo jeito que a gente não pode perder, eles não podem perder erário público, né? Que significa que a gente não pode gastar dinheiro à toa, a gente também não pode ficar atropelando o nosso tempo por conta das secretarias, né? Então a gente também. Será que isso, mas eles levam muito a sério? Mas não importa de levar fé, o que importa é ficar registrado. Se todo mundo começa a registrar isso, e entra alguma pessoa competente dentro desse órgão técnico e fala, peraí, vamos olhar aqui os relatórios, você inclusive tem dados para que uma política pública seja construída ou sirva de suporte para os grupos e companhias ou associações outorgarem e solicitarem uma forma de alterar essas coisas. Porque sem registro, a gente não tem como contabilizar, a gente não tem dado, entende? Que se a gente forma bancada de reclamação só, a gente faz uma banca de reclamação, a gente não tem prova. Mas se a gente começa ali em todo o relatório, você relata a dificuldade, você começa a ver que 90% das pessoas, 50% dos produtores tiveram dificuldade de dialogar com o poder público para marcar apresentações para o poder público, você fala, bom, a gente tem um problema, né? Então, você precisa de tiragem. Então, eu gosto da prestação de contas, porque eu me sinto na obrigação, dentro do meu corpo, na sociedade civil, de sim dizer como foi essa minha produção. Sabe, que fique registrado nos autos aí. Querida! Querida! Aqui, ó, fazendo o quê? Faculdade de Ciência Política, querida. Você é politóloga, você palestrinha com diploma. Tá, meu amor? Que pariu, meu. Você que me segure, você vai ter que me aguentar, Guterville, vai ter que me aguentar. Eu não aguento, querida. Eu já imagino você rindo lá no fundo. Embora. Exatamente, rindo lá do fundo. Eu quero te ver rindo lá do fundo. Mas serei essa pessoa. Cresce! Mas então, voltando aqui.
Você tem algum conselho para dar para quem tipo tá começando agora nesse universo maluco de produção? Tenho, desista. Não recomendo. Não recomendo, desista. Vai fazer outra coisa da vida, pelo amor de Deus, Vai que isso não estudar. dá dinheiro. Vai estudar, ouça o conselho do papai e da mamãe. Fala, filho, vai ser alguém na vida. Não vai fazer, pelo amor de Deus. Quer passar fome? Quer ficar desempregado? Não, mentira. É o que você quer? Vai, filha. Vai, mete as caras. É tipo, se você não meter as caras, você nunca vai conseguir nada. Nunca espere nada dos outros. Vai lá e faz o seu. Acredita. Acredita que uma hora você acaba alcançando. Não tem aquela brincadeira lá como é que é o nome do filme? Veste casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Não tem isso? Eu não faço ideia de que filme é esse, querido. Não faço ideia. Ai, do seu Miyagi lá. Gente, Daniel San, é isso que você está trazendo aqui? Daniel San, é. Daniel Tira San. casaco, bota Paciência, casaco. resiliência. Paciência, exatamente. Ó, meu conselho também para produtora é o mesmo, assim. Eu acho que você tem que se desafiar. Não. O primeiro, assim, se puder desistir, ok. Você não pode desistir. Você já pulou no barco e tá querendo seguir nessa maré? Meu conselho seria assim, é isso. Não desista, seja persistente, mas seja consciente, porque não dá para ser besta também, né? Porque tem gente que é meio besta, assim. Então, tem que ser consciente do que você está fazendo. Você precisa tomar a decisão de ser produtor, de produzir, de levar para frente. Precisa ser consciente e um bom produtor segura a sua marimba, né? Você não vai jogar a carga para cima do artista, né? Porque eu sei que tem umas relações entre produtor e artista que aí, tipo, fica um chorando a pitanga pro outro. Ah, porque eu não tô conseguindo pagar meu lugar. Ah, eu não tô conseguindo comer. Ah, gente, não assim ninguém vai para lugar nenhum. Como amigo, você fala, puta, tá difícil aqui. Tarará. Mas como profissional, você precisa entender os seus limites né, e saber onde é que começa. Ah, isso é uma ótima dica, gente. Vamos lá. Você precisa saber onde é que é a pessoa sua que habita como um produtor profissional e a pessoa, sua pessoa. Porque você não é produtor 24 horas do seu dia, é sua profissão. Você precisa começar a diferenciar. Porque senão, tudo que você está produzindo a vida inteira. Você pode produzir as coisas da sua vida pessoal. Eu já passei por essa etapa, gata. Fala aí, você não enlouquece? Você fica enlouquecido. Nossa. Olha meus cabelos brancos aqui, ó. Fica enlouquecido. Não dá. Então, tenham a sabedoria de entender as divisões das coisas, os seus limites, de quem se é, de como se é, né, para onde vai. Estuda para qual tipo de produtor você vai querer ser, se você vai querer atuar na parte das vendas, se você vai querer produzir o espetáculo, se você vai querer trabalhar com projetos, se você vai ser o produtor que acompanha bandas, grupos e artistas, produtor avulso. Existem várias possibilidades dentro da produção. Assistam minhas pílulas, vou falar sobre isso. QI também, QI indique, QI. Seja amigo dos amigos. Opa, total, agendinha, né, amigo? Bom produtor tem uma agendinha babado, querido. Ó, agendinha de milhões, né? Tem que ter agendinha babada, agendinha de milhões ali, ó. Ó, faz a louca. E faz a louca. Faz a louca, agendinha de milhões. Um bom produtor tem bons contatinhos. Isso é uma ótima dica. Conheça todo tipo de gente que você puder imaginar. De pessoas a prestadores de serviço, sabe? Assim. E outra dica, sempre seja amigo íntimo dos técnicos. Porque eles é quem podem... Dica de milhões. Dica de milhões, essa também, querida. Seja amigo do técnico, pelo amor de Deus. Quer ver seu espetáculo? Espetáculo é evento, né? Porque você também já chega lá no evento, o piso inteiro ama Guterville, assim, chega lá no evento já, em 5 minutos, conhece de ponta a ponta, sabe o nome de todo mundo, da tia que vai, é o cara que carrega, o outro que não sei o quê, é o que, assim, de acordo. Porque daí na hora você fala, oi amiguinho, faz esse favor pra mim. Ele, claro!
Porque se você chegar arrogante no lugar, o cara vai falar assim, ah, desculpa, não sou pago pra isso. Ó, Chama fulano, chama ciclano. Aí no final quem faz é você. e trata bem, gente. Tratar com É dignidade. super, super. Comida, água, viu, Exatamente. produtores? Tratar bem, com dignidade as pessoas. Respeitar tempo de trabalho, alimentar, ser cuidadoso, perguntar se está bem, sobretudo com as pessoas mais velhas. É muito comum terem senhoras, senhores trabalhando como staff de limpeza. Respeita o tempo. Convida para sentar se não tem nada para fazer, não precisa ficar em pé. Entendeu? Então, Não, assim, e outra coisa, o que o artista come, eles também têm que comer. Eu de trabalhava numa acordo. produtora, puta que Eu pariu, eu sou uma tive uma produtora que briga tá uma igual. vez, eu consegui um apoio, a gente tinha já há algum tempo o apoio do Paris 6. E eu falei assim, ah, meu, os técnicos são gente boa pra caramba, trabalham pra cacete, mas uma puta que pariu, nunca comeram uma comida assim. Eu vou pedir pro Paris 6 liberar uma mesa pra eles e daí os artistas pseudo-celebridades ficam lá daquele lado e eles ficam aqui. O diretor, produtor executivo chegou pra mim e falou, não, técnico tem que comer da esquina ali no almoço enquanto tá aqui. Eu falei, não. Fica pra vocês aí que eu vou com eles pra lá e vocês vão pagar tudo, eu não vou pagar nada. E aí eles comeram ali junto com a gente, mas foi uma briga Que indigna, bom, mas parabéns para você por ter comprado essa briga. Elas são não, necessárias e isso fazem a diferença na vida das pessoas. Então, seguimos nessa frente aí, amiga, que é sim, não importante. tem essa de. Você tá ouvindo o caminhão? Agora sim. É, aí só falta pó, pó, pó. Que é minha homenagem para mim aqui. Exatamente. Sapatão bem bela. Ai, amiga, que delícia bater esse papo com você, mas eu já vou Eu também tô adorando, encerrando. meu. Meu, que Saudade de cabelo bonito é você. esse? Eu também tô com saudade de ser, vaca. Tá, Aí querido? a foto ficou incrível. Quem Tá. fez? Foi Melissa, né? Melissa, quem que você acha que fez essa foto babado? Foi Melissa que fez. E tá babado os vídeos. Eu vou te mandar em primeira mão pra você dar um sneak peek. Vai sair os videozinhos já já, gente. Então consiga ir nas minhas redes sociais, me acompanhe. Daqui a pouco tem 3 pílulas e vou dar um curso gratuito também pelo projeto da Bárbara Francisquini. Então se liga nas minhas redes que vai estar divulgado. 17 e 18 tem curso. Minhas pílulas devem sair bem nessa época também. 17, 18 e 19. Vai acompanhando, curte, compartilha, me segue nas redes, segue Guter também. Já já eu venho com novidades por aqui. Dá um likezinho. Deixa o seu like! Amiga, um beijo. Prazer enorme falar com você. Beijo, meu Obrigada amor. por tanto, viu? Imagina você. Eu que agradeço a parceria de sempre, gata. Sim. Beijo, até a Beijo. próxima. Até a próxima. Já sabe sair da live? Sim, aprendi ontem.